Olá, princesas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a Luana Nascimento e nós vamos dar início ao estudo Parábolas de Jesus. Hoje, dia 1, é a parábola do semeador. E a parábola do semeador, ela está nos três evangelhos, está em Mateus, em Marcos e em Lucas. Porém, eu quero me ater, ao a referência bíblica que se encontra no Evangelho de Mateus. A Bíblia diz que Jesus, ele acabava, ele tinha saído de casa naquele dia e estava sentado junto ao mar. E a Bíblia deixa bem claro que se ajuntou uma grande multidão e muitas pessoas ali paravam para ouvir Jesus, e Jesus estava sentado num barco enquanto a multidão ficava de pé na praia. E a Bíblia diz que então ele começou a contar a parábola do semeador. E ele disse: Eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, havia terra, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, outro 30. Aleluia. E é interessante porque o próprio Jesus, ele é questionado por seus discípulos. No versículo 10 do capítulo 13 de Mateus, os discípulos se chegam até Jesus e perguntam por que Jesus falava em parábolas. E Jesus diz assim: olha, a vocês, a vós, é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E eu acho interessante, amados, porque há um questionamento, dos discípulos para entender o que significava aquela parábola. E eu acho muito interessante porque Jesus então vai explicar a parábola do semeador. E ele vai dizer que a semente é a palavra, é o evangelho do reino. E amadas, isso é interessante por quê? Porque quando os discípulos eles interrogam Jesus para entender a parábola, significa que, apesar de eles terem ouvido, eles não compreenderam. E quando eu ouço algo, mas não compreendo, eu não posso colocar aquilo que eu ouvi em prática. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que não basta apenas ouvir. É preciso ouvir e entender aquilo que está sendo dito. E então Jesus começa a explicar, ele diz: olha, a semente é a palavra. A semente é a palavra do reino que está sendo pregada. E eu acho interessante porque a semente que é a palavra, ela não muda. São 4 tipos de solo, não é assim? E todos os solos recebem a mesma semente. Tanto o solo que está à beira do caminho, o solo que é pedregoso, o solo que tem espinhos e o bom terreno, que é o solo bom, todos receberam a mesma semente, ou seja, ambos ouviram a pregação do evangelho. E a diferença não está naquilo que foi ouvido, porque todos ouviram a mensagem. Mas a diferença está em como, aleluia, cada um deles se encontrava. E aqui, amadas, eu aprendo outra lição importantíssima. Eu preciso estar com o meu coração aberto para receber a palavra do Senhor. Esse estudo que nós estamos iniciando hoje, nós precisamos estar com o nosso coração aberto para receber essa poderosa mensagem da parte de Deus para as nossas vidas.
E olha que interessante, Jesus explicando a parábola, ele diz, olha, a parábola que a semente, perdão, que caiu à beira do caminho, são aquelas pessoas que elas ouvem a palavra, elas, né, acham, vamos dizer assim, bonito a mensagem. Mas o que que acontece? Elas apenas ouvem, mas infelizmente não estão ali dando a devida, né, atenção. E aí o que é que acontece? Elas recebem a palavra e não entendem. Então, o inimigo logo vem e tira aquela mensagem. Porque a pessoa não entendeu, muitas das vezes não estava dando a devida atenção à mensagem que estava sendo pregada. E Jesus fala: aqueles que caíram em pedregais são aqueles que ouvem a palavra, mas o que que acontece? Eles recebem com alegria, porém não tem raiz. Então, quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, eles acabam desistindo. Eles acabam, como diz a própria Bíblia aqui, se ofendendo. Amadas, isso aqui é muito sério. Porque são pessoas que ouviram a mensagem, que deram crédito à mensagem, mas não procuraram firmar as raízes. Nós sabemos bem que toda árvore só permanece de pé se as suas raízes forem profundas. Então, simbolicamente, o Senhor está dizendo: nós somos como plantas que precisam aprofundar as suas raízes no solo da palavra. Ou seja, nós precisamos entender que a palavra é a semente, mas nosso coração é o solo. E para que esta palavra possa produzir muitos frutos, é necessário que o nosso solo, o nosso coração, ele esteja disponível para ouvir a mensagem do Senhor e disponível para colocar em prática cada ensinamento que o Senhor tem nos entregado. E aí Jesus continua dizendo que o terceiro solo é aquele que é entre espinhos. E ele diz: esse aqui, ele ouve a palavra, mas logo os cuidados do mundo vêm e sufocam essa palavra, sufocam essa semente. E então ela fica infrutífera. O que significa? É alguém que ouve a mensagem, é alguém que, né, que está ali ouvindo, mas ela está tão preocupada com as coisas do mundo, ela está tão preocupada com aquilo que o mundo tem para oferecer, que na sua grande maioria ela fica infrutífera. Por quê, Luana? Porque ela permite que o mundo influencie nas suas escolhas. Ela permite que o mundo, que os comportamentos seculares interfiram, né, nas suas decisões diárias. E acaba que nós nos tornamos infrutíferas. E o quarto solo, que é aquele que foi semeado em boa terra, a semente que é a palavra, foi semeada em boa terra. A Bíblia diz que esta semente, ela produz muitos frutos, a 100, a 60 e a 30 por um. Perceba que não há uma produção igual, mas há uma produção. E o que significa, Luana? Significa que nem todos vão produzir a mesma quantidade de frutos, mas todos aqueles que receberam a palavra e que deram crédito à mensagem, que passaram a viver por esta palavra, vão produzir fruto. Uns produzirão mais e outros produzirão menos, mas é certo que todos produzirão. Então, hoje, amadas, o aprendizado que nós temos desta parábola é que nós precisamos estar não apenas ouvindo a mensagem, mas nós precisamos estar atentas àquilo que o Senhor tem trazido aos nossos corações, para que nós possamos colocar em prática cada ensinamento que temos recebido da parte do Senhor. Deus abençoe. Um forte abraço.